estamos nós para mais um Pod Educa. Eu sou o MC Uau. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Já sabe que este é o Pod Educa. Para esta conversa, hoje contamos com um convidado que dispensa qualquer tipo de apresentação. Vocês sabem que é sempre um prazer enorme contar com todos vocês aí desse lado da tela, através desta tela mágica deste Pod Educa, e com o apoio incondicional também com esta parceria da Universidade Técnica Diego Eugênio Guilanes. Estamos na Avenida das Indústrias, bem mesmo na paragem centro. Pode visitar-nos fisicamente e através das nossas redes sociais pode começar a seguir o Pod Educa, também começar a seguir a Universidade Técnica Diego Eugênio Guilanes. Hoje, uma conversa interessante que quero com que você viaje conosco no mundo da educação para debater assuntos candentes que de alguma maneira precisam ser refletidas. Temos cá este convidado, que a quem já vou cumprimentá-lo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que estiver a ver o nosso podcast. Como está, doutor Anísio? Muito boa tarde, já é boa tarde agora. Muito obrigado pelo convite. Eu estou bem e quero desde já saudar a todos que nos veem a partir das plataformas que o podcast transmite. E agradecer pelo convite. Nós vamos aqui discutir questões relacionadas à educação. São questões que todo mundo pelo menos devia se interessar, porque são pertinentes, tocam na própria natureza humana, mas também social, enquanto interrelacional e enquanto nação também. Enquanto nação, gostei dessa. Doutor Anísio, pode nos resumir em poucos minutos quem é o doutor Anísio, como é que começou o ensino primário, secundário até a universidade? Bom, doutor, vou aceitar o título. Doutor. É sempre bom. Hoje em dia a forma de tratamento às vezes é assim, mesmo quem não passou da academia, é força do hábito. Desculpa. Muito obrigado. Mas eu tive um percurso, começo a fazer o ensino primário em Inhambane, na província de Inhambane, no distrito de Angamo. Fiz o ensino primário fiz da primeira até a segunda classe numa escola, depois mudei-me para o distrito da Machixe, onde fiz da terceira até sexta classe, depois voltei para a escola onde eu fiz o ensino primário e fiz até o ensino secundário. Uau! Fiz a 12ª e, digamos assim, depois dali tive que pensar o que seria o meu futuro, que caminhos eu podia seguir para alcançar aquilo que eu sempre almejei. Decidi que ia concorrer à universidade, mas antes concorri para o IFP. Antes era 10+1, existia a formação de 10+1, agora foi extinguido. Não admiti, na primeira tentativa foi em 2021, mas depois concorri para a universidade, onde eu escolhi fazer o curso de licenciatura em ensino de filosofia. Portanto, o que é o que não é, não pode não ser. Este é o princípio, são os princípios da lógica, o princípio da identidade, depois o princípio da não contradição. Então, fiz o ensino de filosofia, por acaso defendi na quarta-feira. Uau! Sou ainda fresco, né? Recém saído da academia. E o mais interessante neste percurso foi o meu percurso acadêmico no ensino superior, sobretudo pela área que eu escolhi, a filosofia, uma área bastante importante que nos permite ver o mundo de formas diferentes, dando-nos ferramentas para pensar, para refletir e tentar transformar o mundo. E é a partir mesmo destas ferramentas que eu estou aqui hoje para discutirmos a temática da educação em Moçambique, olhando exatamente para este trajeto dos 50 anos da educação. Ainda bem começado. Nós queremos, numa forma de provocação aos internautas aí, em relação a esta área da educação que nós nos cingimos a tratar, porque é importante clarificar que nós não estamos a lutar pelo sensacionalismo, nós queremos tratar assuntos que em algum momento apoquem da sociedade, mas para uma certa classe. Se a outra classe quer ver, siga-nos e nós iremos agradecer. 50 anos de educação, o que pode nos trazer recuos, avanços, independência, guerra 16 anos, hoje, país independente, 50 anos. Começa a contar-nos o que é que pode nos oferecer dizer. Bom, antes mesmo de debatermos sobre 50 anos da independência, eu, como gosto de trabalhar a nível de conceitos. Primeiro, é pertinente que nos questionemos o que é a própria educação. O que é a educação, é verdade? O que é que ela significou para Moçambique?
A educação é um fenômeno complexo que envolve também o contexto. Significa falar da educação em Moçambique precisa de um exercício muito bem trabalhado de contextualização. Eu gosto de encarar a educação como um processo, não é, em que ajuda-se a inserir as pessoas dentro da sua cultura. Mas a cultura aqui compreendida não é no seu sentido tradicional, de cultura como hábitos e costumes, danças, não. Mas a cultura enquanto formas de viver, enquanto modos de ver, enquanto conjunto de valores. Podemos falar de uma cultura científica, é também uma cultura podemos falar uma cultura de guerra, não guerra enquanto imagem, uma cultura de armamento, por exemplo, conosco, exatamente, é também uma cultura, são um conjunto de valores. Portanto, a educação permite exatamente as pessoas inserirem-se dentro dessa cultura. E mais importante ainda é que ajuda, ou seja, um instrumento que visa humanizar. Partimos do princípio de que o homem, ele ainda não é um humano, mas um ser em constante aperfeiçoamento. É verdade. Então precisa ser humanizado. Uma vez vi aí um texto que dizia que, olha, se nós não tivéssemos educação, acho que eu podia levar uma pedra aqui e lançar. Exatamente. Pessoa, então começamos aí a partir daí a perceber que a educação e qual é o papel que ela desempenha. E para o contexto moçambicano, quando nós falamos de Moçambique, falamos de um país colonizado que passou por uma longa história de colonização. É verdade. Portanto, aqui fala-se de educação num contexto primeiro colonial, no contexto colonial, que tinha o papel de aportuguesar, ou seja, fazer com que nós, as nossas raízes sejam esquecidas e passemos a adotar a cultura que o Senhor, portanto, queria. Então, depois da independência, o papel naturalmente muda. Começamos a entrar para um paradigma de nacionalização. Formação de homem novo. Formação de homem novo. Formação de homem novo não é apenas um lema, mas significa o papel crucial que a educação tinha que desempenhar logo após a independência. Que é o moçambicanizar, africanizar. Isso tem muito a ver com a cultura, tal como eu já dizia no princípio. Portanto, este papel da educação está diretamente ligado à construção de toda uma nação que nós somos hoje. Portanto, em termos de desafios, o que é que nós podemos falar? Primeiro, o desafio não se desliga diretamente do próprio contexto histórico do qual nós nascemos. Nascemos do longo período de colonização, então o desafio começa exatamente daí, de que a educação em Moçambique não foi assim um processo natural, tal como os outros, mas um processo de resistência. Então começamos a educação não como uma arma, que primeiro tem que resistir a algo que foi imposto para construir aquilo que é nosso. Portanto, aí encontramos de alguma maneira algumas das raízes ainda do colono ainda estão patentes. Sim. Tu tens que destruir algo que já existia para começar a construir a sua coisa, assim podemos considerar. Portanto, o desafio começa daí. Que recursos podiam se mobilizar para construir a nação a partir da educação? Que professores existiam naquela altura para poder fazer face ou levar a cabo este processo todo muito complexo. Não é? A educação é um processo complexo. Exatamente. Que paradigmas, e falando mesmo disso, se calhar o primeiro desafio que se impunha logo a princípio tem a ver com o ideal da unidade nacional, que podia entrar em choque, ou que entrou em choque com as pequenas culturas. Nós somos moçambicanos de uma vasta cultura. Nós somos um país multicultural, multilinguístico, muito mesmo. Mas ao mesmo tempo, exatamente. E a partir disso, encontramos-nos com o imperativo de nacionalizar, ou seja, a unidade nacional a partir da própria educação. A pergunta que se coloca é como é que se podia nacionalizar num contexto multicultural desta natureza. Portanto, a própria língua portuguesa foi um mecanismo que servia de unidade nacional. Significa que nós apanhamos assim uma forma, não é, a partir da língua, de dissipar algumas diferenças, né? De reconhecermos-nos como uma nação. Significa que eu reconheço-me como uma nação a partir do momento em que tenho algo em comum com o outro, e esta coisa em comum só podia ser encontrada a partir da língua. Seria a língua portuguesa, naturalmente, que foi adotada. Portanto, o primeiro desafio foi mais ou menos este, não é, de conciliar o ideal da unidade nacional
com aquilo que é as microculturas, as variedades culturais que nós fomos encontrando ao longo do tempo. Mas outro desafio, eu acho que esse é o que todo mundo quase pode até saber, a nível infraestrutural ou econômico. Saímos de um país de guerra e alcançamos a nossa independência. Em 76 começava a Guerra dos 16 anos, que destruiu, digamos assim, um pouco daquilo que começava a se construir foi abaixo durante todo aquele período. Não só a Guerra dos 16 anos, fim da Guerra dos 16 anos, encontramos também as cheias de 2000. É sempre um país nosso que é cíclico. Nós não temos paz. A história de Moçambique confunde-se com uma história de desastres. Então, a cheia de 2000, depois os próprios conflitos no centro do país, aliás, essas recentes cheias, pelo que pode perceber, e condicionou o próprio arranque das aulas. Exatamente. Portanto, estes desafios todos que acompanham a nossa história como nação foram, de certa maneira, e diretamente condicionando aquilo que é o desenvolvimento do processo educativo. As infraestruturas que nós temos, que eram poucas, são as que herdamos do colono. A nossa fraca capacidade de lidar com isso. E a formação de quadros na altura também era muito limitada. Tiveram que levar alguém de uma classe um pouco mais avançada para poder responder. Sim. Aí até falamos dos recursos humanos, né? É verdade. Recursos infraestruturais, que pode-se apontar uma simetria nas escolas do campo, por exemplo. Há uma precariedade de recursos e também da própria formação docente, ou seja, dos professores. Aliás, o grande projeto de 8 de março são os professores que foram formados em massa, que era para lidarem com esse déficit dos professores. Portanto, era uma tentativa de acolmatar essas pequenas mazelas que o país vinha assistindo. Então, este é o segundo desafio que acabou tocando dos próprios recursos humanos. Onde é que tirariam os poucos professores que nós tínhamos, que eram, na maior parte deles, portugueses, abandonaram. Então, nós tínhamos que nos virar por conta própria. Portanto, este é o segundo desafio que nós podíamos encontrar. Do homem novo, com tantas peripécias que aconteceram no meio, forma-se o homem novo com poucas capacidades, poucos recursos. A qualidade de ensino é a mesma com que nós temos hoje, porque começa-se a acumular, não, porque é o sistema, porque é o sistema. Eu quero que você entenda um pouco sobre isso. Afinal, o que é sistema? Estás a falar tanto de sistema. Muito bom. Tocando mesmo na qualidade de ensino, esse seria o terceiro desafio, porque nós tivemos primeiro a ideia de massificar a educação, aquilo que chamou-se educação para todos. Para todos, sim. Mas aí emerge uma outra pergunta, ou seja, um grande questionamento, que é como massificar a educação, garantindo também a qualidade dessa própria educação. Mas também antes é procurar saber o que é que significa essa própria qualidade de educação. Sim. Não é? Bom, falando mesmo da própria qualidade de educação, ela não se desliga também das próprias condições que nós tínhamos. Formação precária dos docentes, a fraca, digamos, infraestrutura, dos próprios materiais para levar a cabo o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, são esses desafios que condicionam, de certa maneira, a qualidade. Porque a qualidade não é só eu sair para a rua e perguntar a uma criança, um mais um, e dizer dois, e dizer que temos qualidade. Mas é preciso saber onde é que essa criança estuda, em que condições essa criança estudou. Portanto, a qualidade engloba tudo isso. Agora, quanto à qualidade de ontem, acho que é isso que tentávamos perguntar. Questão da qualidade. Porque disse, não, eu na minha altura ensinei uma criança da primeira a segunda, sabia ler e escrever, mas esta mesma criança, isso já não acontece. Exato. Onde está o problema? Temos que encarar a qualidade não como resultado daquilo que nós vemos, assim, em termos de crianças, mas em termos da própria gestão, num sentido mais amplo. Por mim, a educação, digamos assim, antiga, tinha em vista objetivos claros, objetivos concretos, e por isso, mesmo nas condições em que se encontrava, fazia um esforço de alcançar esses próprios objetivos. Quais objetivos claros e concretos? A própria formação do homem novo era um objetivo claro que a educação tinha em vista, não é? E conseguiu, até certo ponto, com as dificuldades que tinha, tentar nos unir enquanto moçambicanos, não é? Mas, atualmente, para falar
exatamente do nosso contexto, não vejo. Ok. O que é que está a O falhar? objetivo, estamos a formar exatamente para quê? Onde é que nós queremos chegar com aquilo que nós consideramos educação? O processo de educação tem que objetivo? Porque a partir dos objetivos que nós temos, nós conseguiremos adotar métodos eficientes, eficazes, para alcançar exatamente aquilo que nós temos. Quando tu queres viajar a Nampula, tu preparas o teu carro porque tu conheces o destino. Sim. Preparas a sua viatura, vais fazer a calibragem, tu sabes calcular o combustível exatamente porque tu sabes que precisas alcançar aquele objetivo. Tens uma meta, esse objetivo a qual eu posso me referir na questão da educação. Então, atualmente, eu acho que não existe ou é difícil encontrar sim. um objetivo claro, não é? Uma meta clara para a qual a educação se propõe a alcançar. Esse é o maior problema. Razão pela qual os métodos do próprio ensino são confusos, as próprias políticas públicas são incompreensíveis. Então, esses elementos contribuem para que a qualidade aliás, a educação não consiga, de certa maneira, alcançar a dita qualidade. Agora, quanto à ideia do sistema, esse é um conceito muito complexo. Muito complexo. Yeah. Mas quando as pessoas falam de sistema, querem falar da gestão, a nível político, a nível econômico. A educação é um processo, digamos assim, tutelado por um órgão político, não é? O Ministério da Educação e outros órgãos que estão ligados a este, que são responsáveis pela formulação de políticas públicas. Essas políticas públicas impactam diretamente na própria sala de aulas. Que é o tal sistema. O sistema significa conjunto de elementos que vão coordenando para um determinado objetivo. Portanto, aquilo que se faz dentro da sala de aulas não está desligado daquilo que se desenhou no nível mais amplo. Portanto, quando se fala do sistema, questiona-se a gestão, questiona-se as políticas, questiona-se as prioridades que são traçadas a nível das entidades que são, de certa maneira, responsáveis pelo processo educativo. Muito bem. Questões relevantes que você também pode colocar a sua, quem sabe num futuro próximo podemos responder, porque é um assunto muito sério. Doutor Anísio, há uma questão que é muito relevante. As reformas do processo das leis da educação, temos a Barra 83, temos depois a outra, depois temos 2018. Não acha que houve esta complicação de alguma maneira que estamos a falar de qualidade, porque não há qualidade, as crianças de hoje não aprendem nada por causa dessas reformas? Porque dizia na altura o homem novo, acredito que se formou assim, mas de lá para cá parece que há muita reclamação sobre a qualidade de ensino e às vezes a culpa é para os professores. E dizem a questão da reforma. Eu lembro do plano curricular do ensino básico, quando em 2004 acredito que falou da questão de passagem semiautomática. Foi uma reforma, foi criada as passagens semiautomáticas. Não sei se foi mal interpretada para a sociedade ou porque a lei por si já vem com lacunas. Foi mal interpretado. Quando eu penso nos desafios da educação, eu costumo organizar em 3 níveis. Okay. E o primeiro eu chamo de nível macro. Okay. Enquadra-se exatamente a questão das reformas que esteve aqui a referenciar. Não só as reformas, mas também a própria políticas educacionais, sim, a própria economia, as prioridades. Também temos a questão dos atores internacionais que financiam um processo educativo. Este é o nível macro. Agora, quanto às reformas, eu costumo dizer que não encontro nas reformas educacionais, boa parte delas, sim, sobretudo as atuais, uma base clara, científica, estratégica, okay, para se considerarem de fato reformas. Por exemplo, a questão das passagens semiautomáticas, tal como fazia referência, foi mal interpretado. Alguns chamam de passagens automáticas, tentando transmitir a ideia de que mesmo não sabendo tem que passar. Mas não é bem assim. Passagens semiautomáticas, passagens por ciclo, né? Okay. Qual era o objetivo? Era fazer com que todo mundo tenha pelo menos aprendido, tenha entrado na escola. O objetivo era bom, mas se calhar os meios para resolver ou para alcançar os objetivos é que não tenham sido, se calhar, plausíveis. Eu acho que o Ministério, no
não esteve maluco ao propor as passagens semiautomáticas. Talvez devessem ser repensadas, mas por mim estava num bom caminho. Passagem não significa que o estudante ia passar sem saber, não é? O problema tinha sido muito bem identificado, mas se calhar o meio não tenha sido muito bem plausível. Agora, atualmente, tal como eu dizia, por exemplo, eu não encontro uma razão para essas mudanças, porque dizem, agora já não temos mais exame na 10ª classe, agora o exame passa para a 12ª, depois, sinceramente, eu não vejo, é difícil encontrar a razão, porque qualquer que seja a reforma, deve ter uma lógica, deve ter um espírito que justifique essa própria mudança. Que valores pretendem salvaguardar? Acha que a sabotagem? Sabotagem não diria, mas há uma hiperpolitização do sistema desse. Hiperpolitização, o que significa isso? As decisões, as reformas educacionais renunciam uma base científica, renunciam uma base, digamos assim, metodológica, estratégica e popular-se a política. Eu acho que as decisões são muito mais convencionais do que estratégicas. Atualmente, por exemplo, disseram que haviam de dividir os horários. Sim, os horários em relação a esta questão da reforma do ensino, de repente, por causa de não ter, por causa do ratio professor-aluno, tem regime de 3 turnos, depois do tempo diz que é ensino à distância, depois, e há muita confusão. É a partir desse exemplo, no regime dos 3 turnos, bastava simplesmente sabermos que em Moçambique, como em outros países africanos, somos um dos países em que os estudantes passam menos tempo na escola. Portanto, o que é que faltou? Uma investigação de base para saber que esta decisão não seria viável nessas condições em que nós nos encontramos. Estamos numa situação que nós tínhamos que resolver, se calhar até alargando um pouco o horário de contato aluno e professor, e nós queremos exatamente dividir. O que é que se questiona aqui? O que é que as medidas pretendem salvaguardar? O que é que realmente pretende resolver? Será que compreendeu-se o problema que se pretende resolver? É difícil nestas reformas, nestas decisões. Não, estás-me a dizer que há lacunas nas reformas, podemos dizer. Grandes lacunas, não é? Há grandes lacunas. O que eu estava a dizer? A ideia da hiperpolitização. A educação é uma área sensível e que, por causa disso, deve ser no mínimo autônoma. Tá bom. No mínimo autônoma. Deve ser dirigida por pessoas com algum nível de instrução, não é? Que conhecem como é que sabem como é que este sistema funciona. E por causa disso, se fosse assim, pelo menos poderíamos ter alguma base para que sustentariam essas mesmas reformas, essas decisões que nós encontramos. O que nós encontramos não é isso. Eu acho que as decisões, essas reformas que são feitas são muito convencionais. Estamos aqui a tomar um café. Que tal, Pafo? Que tal reduzirmos o nível sem nenhuma base para que tal possa se levar a cabo? É verdade. Este é o desafio de nível macro. Sistema econômico também, que não consegue lidar na íntegra com a educação. Aqui onde nós encontramos também os atores internacionais que financiam a educação e que não se limitam. Também influenciam, né? Grandemente, porque os atores eles não se limitam em financiar, mas também ditam exatamente algumas regras. Exatamente. Quer dizer, certo. Quem te dá de comer, ele tem o poder de dizer o que é que tu deves fazer com esse dinheiro. Portanto, essas próprias reformas curriculares não dependem de nós, mas dependem daqueles que nos dão dinheiro. Não dependem de nós, mas dependem daqueles que nos dão dinheiro, que ao mesmo tempo dizem como e o que é que nós devemos fazer com esse financiamento que nós portanto recebemos. Então é difícil fazer uma reforma curricular, é difícil encontrar, digamos assim, novas bases ou novas, como é que eu posso dizer? Porque a educação é um processo em constante desenvolvimento e nós acabamos a ficar estagnados. É difícil evoluir nesta coisa de currículos, encontrar novas estratégias, ver as coisas de forma diferente, investigar, exatamente porque não somos nós.
não é? Obrigado, doutor. Quase na reta final da nossa conversa. Já o Miguel já me deu desconto tempo para podermos fechar a nossa edição. E obrigado mais uma vez por Dr. Anísio nos ter emprestado a sua sapiência. Eu acredito que é um tema inesgotável. Vamos criar fóruns de mais uma vez voltarmos a debruçar sobre ela. Mas antes de terminar a nossa conversa, gostaria de colocar aqui uma questão mesmo para terminar mesmo. Desculpa qualquer coisa. Os meus convidados às vezes são convidados dessa batata quente. Então, doutor, se fosse colocado como ministro da Educação, 3 reformas para este Estado moçambicano. Epá, se fosse colocado como ministro da Educação... Depois de falar essa sapiência toda e a questão de... Sim, impõe-se aqui o imperativo de dizer alguma coisa. Sim. Muito bom. Aquele é um cargo político. É verdade. E se fosse ministro da Educação, eu primeiro criava condições de base, não é? Para o desenvolvimento da própria educação. Aliás, quando eu defini os desafios, é macro, meso e micro. A nível micro. Quer dizer, os desafios que o país enfrenta, todos nós conhecemos. Sim. Mas eu estaria muito mais presente, não é? Procurar estar presente e tentar responder às necessidades mais básicas. Olha, sala de aulas, professores não pagos. Estas são questões que, se calhar, colocaria como prioridade. Ok. Se eu fosse ministro, eu desenharia quais são as prioridades que a educação pretende. Não é? A questão da prioridade. Das prioridades. Priorizava exatamente as condições da educação, crianças que estudam debaixo das árvores, por aí, as próprias condições dos professores que dão aulas, reclamam, não recebem. Não, mas uma das questões que eu sempre costumo dizer, muitos dos meus colegas do painel, quando sempre vêm cá ao debate, falam muito das infraestruturas, mas boa parte dos funcionários deste país sentaram no chão. Sentaram no chão, mas isso... Mas a qualidade me parece que está lá. O problema mesmo é das infraestruturas ou outra coisa? A qualidade das infraestruturas conta muito. Tu, quando vês o ranking das melhores escolas e universidades, não significa que são estudantes... É como a 8 e 10, faz favor. É o nível infraestrutural também. Aliás, sobre qualidade, eu até arrisco-me neste podcast a dizer que não é necessariamente que as crianças não sabem. Há um déficit de formação dos próprios professores, se calhar, que se reflete nos próprios estudantes, mas se calhar este não é o principal problema. Qual é o principal problema? É um problema mais amplo. Tem a ver com a própria infraestrutura, tem a ver com a própria a economia e se calhar com a própria, com a própria autonomia. Por quê? Tu vês esses pequenos movimentos de preparação do exame de admissão, quando vão nas escolas e fazem entrevistas, as crianças respondem as coisas que estudaram. E muito bem, tu vês estudantes brilhantes, não é? Então há qualidade. Pelo menos há até esse nível. Mas é preciso que esta qualidade reflita-se também a nível infraestrutural. As condições de ensino. Já está esclarecida a outra reforma que faria, além das prioridades que pode dar para ver a questão dos salários, das bonificações. A nível, sim. Se calhar a nível institucional é preciso robustecer as instituições, as direções distritais, provinciais, as próprias direções escolares, instruindo. É preciso fazer uma pequena limpeza. A questão de capacitações não só, mas é preciso que as instituições sejam fortes neste processo. É preciso fazer uma limpeza em termos de valores, em termos de princípios, em termos de objetivos que essas instituições pretendem alcançar. Este é o nível MESO. Quer dizer, fortalecer o nível de formação profissional está neste nível institucional, não é? Fomentar as investigações científicas. Aliás, as universidades precisam investigar, os professores precisam pesquisar e isto tudo custa dinheiro. Isto tudo é um enquadramento. E quer também autonomia. Autonomia, exatamente. Obrigado. A última qual seria? A última reforma, como é que é? Seria a autonomia em relação aos atores que tentam... sim, os internacionais. Tipo, as regras quem manda sou eu. Exatamente. Ou seja, apenas podem opinar. Exatamente. Podem contribuir com alguma ideia, mas as decisões
estruturais somos nós que decidimos. Essa seria a terceira reforma. Ok. Se calhar faria um desafio que a educação fosse pensada por nós, para nós e para nós. E não a educação seja pensada por nós, para nós e para nós. Exatamente. Tá bom. Porque não é o que está a acontecer. É brincadeira. Outras considerações, doutor Anísio, quero contar consigo mais vezes para este nosso debate em relação. Ainda há muita coisa a explorar sobre os 50 anos de educação, há muita coisa. Últimas considerações. Acho que a educação não é só a responsabilidade dos atores, do Ministério, tal como aqui nós tivemos a debater, mas é de responsabilidade de cada um de nós, da sociedade, das famílias, assim como do estudante em si, enquanto sujeito, que faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Portanto, todos nós somos intimados a contribuir, não é? De alguma maneira, com aquilo que nós temos e podemos para melhorar a qualidade de ensino. Aliás, eu acho que o tempo só nos permitiu falar do nível mais amplo, se não descemos ao nível micro, não é? Onde nós chamamos a responsabilidade da própria família, os próprios estudantes, ultimamente com a internet, a globalização. Há que falarmos deste contexto e como é que ele pode impactar no sistema de ensino, no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, vamos criar esse fórum para acontecer. Foi um prazer enorme estar consigo, doutor Anísio. Queremos contar consigo mais vezes. Eu sou o MC Uau, obrigado a todos. Aproveitem de seguir mais uma vez a OTDEC, que estamos com muita novidade na Universidade Técnica de Eugênio Guilherme. É o melhor lugar para você frequentar o ensino superior. Temos cursos de excelente qualidade. MC Uau, quais são os cursos? Contabilidade e auditoria, gestão. Temos também aí curso de informática que é para certificação internacional. Meu Deus, do que você está à espera? Já sabe, não prezas ou não fica presa à opinião das pessoas, senão vai ficar e morrer frustrado. Ouça as opiniões, tenham tempo de ouvir, mas nem tudo deve seguir, senão vai ficar frustrado. Go! Ni família!